Os filósofos, do modo geral, costumam apontar 3 grupos de pares que nos ajudariam a nos constituir como seres humanos numa sociedade fragmentada, globalizada, diversificada como a nossa. O primeiro par é o de reconhecimento e consenso. O segundo é o de virtudes e justiça. E o terceiro é de economia e política. Reconhecimento e consenso é uma ideia que vem de um filósofo chamado Hegel, um dos principais, e para ele a convivência humana é o que nos constitui. Nós somos frutos da nossa cultura, do meio onde nós vivemos. Na verdade, ele dizia que cada um é um eu que é nós e o nós que é eu. Agora, isso acontece sempre no meio de disputas, de lutas, de buscas por domínio e por violência. A saída disso tudo seria caminhar num processo reflexivo do que ele chama de reconhecimento recíproco. Na medida que nós vamos tomando mais consciência da nossa realidade, da nossa formação, ter a atitude reflexiva de, nas nossas relações, perceber que a mesma humanidade que me constitui é a que constitui as outras pessoas, é a mesma humanidade que constitui as outras pessoas com as quais eu me encontro. Vejam bem que, mesmo na diversidade das opiniões, dos interesses, da forma de vestir, de comer, da língua que nós falamos, todos nós somos humanos. E isso é o princípio e o fundamento das nossas relações. Portanto, esse primeiro reconhecimento, que exige reconhecer que eu sou constituído pelas minhas relações, especialmente daqueles outros que são mais importantes na minha vida. O segundo passo é buscar consensos em torno daquilo que nos constitui e da melhor forma de convivermos. Reconhecimento e consenso formam um par filosófico, reflexivo, que nos dá o fundamento para podermos passar para o segundo ponto, que é o par conceitual virtudes e justiça. Vejam vocês que a nossa constituição, a nossa vida, as nossas comunidades, elas podem ser lugar de violência, podem ser lugar de ódio, podem ser lugar de desentendimentos. A maioria dos filósofos, desde Aristóteles, percebem que 2 pares ou 2 conjuntos de conceitos são importantes aqui. A virtude, ou seja, a atitude, a disposição de cada um em sempre buscar o melhor, e para Aristóteles o melhor está sempre no meio termo, e nessa busca do melhor termos em mira, seja individualmente, seja socialmente, a busca da justiça. Virtude para Aristóteles é a busca do meio termo. Diante das realidades da vida, o discernimento do homem prudente é aquele de encontrar o que é melhor na situação, fugindo dos extremos. Alguns extremos são por falta, outros são por excesso. Então a coragem, por exemplo, é um bom caminho diante da arrogância e diante da covardia. Isso individualmente. Socialmente, o que deve nos guiar é a ideia de justiça. Justiça, num primeiro momento, é dar a cada um o que lhe convém. E se o que lhe convém não é sempre fácil de ser escolhido. Então o que nós fazemos? Diante da diversidade das pessoas, nós tentamos um momento de igualdade. Todos somos iguais perante as leis, todos temos as mesmas necessidades. Então, como seres iguais, nós temos que distribuir os bens e os benefícios. Acontece que nós sabemos que nós não somos exatamente iguais. Essa igualdade é uma abstração que nós fazemos para constituir e organizar as sociedades. Então, essa igualdade inicial tem que ser sempre corrigida. E a justiça, então, vai ser, primeiro, constituir a igualdade nas sociedades e depois ir constituindo correções, pequenas correções que nos ajudam a buscar aquilo que é o melhor possível no momento, aquilo que é o bem maior, aquilo que em sociedade se constitui como bem comum. O último par conceitual, desde Aristóteles, é a relação entre economia e política. Economia, na época de Aristóteles, era a organização da casa, que depois passa para a organização da cidade também. Organizar do ponto de vista da nossa necessidade, das nossas necessidades básicas, a distribuição dos bens. Por exemplo, todos nós precisamos de comer. Como vamos distribuir os alimentos? Nem todos precisam de alimento da mesma forma. Então essa é uma arte, a arte da economia. Agora, a distribuição dos bens e dos benefícios, das possibilidades, é sempre difícil. Por isso vem a dimensão da política. A dimensão da política para Aristóteles é sempre a dimensão da conversa, da constituição da cidade, da organização da cidade, do monopólio do poder e da violência. Então a política vai ajudar a discutir
e a perceber como distribuir melhor, como organizar melhor a política, como organizar melhor a cidade. Portanto, reconhecimento e consenso, virtude e justiça, economia e política são campos que constituem e organizam a nossa convivência uns com os outros. Vocês sabem que os poetas, para ir encerrando, nos ajudam muito a perceber os caminhos. Carlos Drummond de Andrade, no ano de 1952, ele tem um texto que chama Passeios na Ilha. E lá pelas tantas ele fala dessa convivência difícil entre estarmos juntos uns com os outros e ao mesmo tempo sentir a necessidade de nos isolarmos, entre ir buscando constituir coisas juntas e buscar a realização dos nossos desejos. E ele diz assim: minha ilha, e só de imaginar a imaginar já me considero seu habitante, ficará no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me acoberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiadamente dos homens, nem me obrigue a praticá-los dioturnamente. Parece que o poeta nos ajuda a perceber o que é ou qual é o caminho da convivência, nos colocar em situações que nos ajudam a escapar dos perigos, das sereias, dos ventos e das pestes, mas ao mesmo tempo, diz ele, numa situação que nem me afaste demasiadamente das pessoas, porque precisamos uns dos outros, mas também que não nos obrigue a nos praticarmos dioturnamente, a estarmos o tempo todo juntos. Por isso, para encerrar, a ideia de Paul Ricoeur é a que nos ajuda a perceber qual deve ser a forma ética, filosófica de caminhar nessa direção. Ele, quando pensa ética, ele fala de uma pequena ética, inspirado tanto em Aristóteles e Kant, que foram dois grandes filósofos, nos diz que o reino das relações humanas deve ser esse da estima de si, da solicitude do com o outro e das instituições justas. Então que nós possamos ficar com isso. A constituição da sociedade, como diz Drummond, é um desafio e ao mesmo tempo uma necessidade. Mas o grande caminho de realização só acontece junto com os outros em instituições justas.